Mais de 90.000 mulheres foram assassinadas em Ravensbrück, e Dorothea Binns foi uma das principais responsáveis por esse inferno. Seu nome tornou-se um símbolo de terror. Desde o primeiro momento, executou uma brutalidade imparável. Selecionava as prisioneiras para os experimentos médicos, ordenava torturas e empurrava mulheres indefesas para as câmaras de gás. O que começou como um simples posto na cozinha a transformou na guardiã mais temida do campo, executando a morte com frieza absoluta, sem compaixão nem remorso. Seu trabalho não tinha limites e levou a violência até suas últimas consequências. Como uma jovem comum se transformou em uma verduga imparável? O que ocorreu em sua mente para que levasse a violência até esses limites? Por que as SS a escolheram para executar a crueldade mais extrema? Vida precoce e influência nazista. O caminho até Ravensbrück. Dorothea Binns nasceu em 16 de março de 1920 em Düsterleich, um pequeno vilarejo próximo a Ravensbrück, na província de Brandemburgo. Como segunda filha de um modesto assistente técnico florestal, nada em seus primeiros anos pressagiava a figura de crueldade em que se transformaria. Sua mãe administrava um viveiro e terras de cultivo, proporcionando à família uma vida estável, sem aparentes traumas ou privações extraordinárias. A infância de Binns transcorreu em uma Alemanha devastada pelas consequências da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Versalhes havia imposto severas sanções econômicas e territoriais à nação, gerando um profundo ressentimento na população. A República de Weimar, estabelecida em 1918, lutava para manter a estabilidade política, enquanto a hiperinflação devorava as economias de milhões de cidadãos, transformando fortunas em papel sem valor em questão de dias. O desemprego em massa gerava um clima de desespero, onde as soluções extremas começavam a ganhar popularidade. Em decorrência da humilhação nacional e da crise econômica, cresceram os movimentos radicais, entre eles o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, liderado por Adolf Hitler. Seu discurso combinava o ressentimento pela derrota militar, o repúdio às imposições estrangeiras e a identificação de inimigos internos como responsáveis pelos males alemães. O antissemitismo, historicamente presente na Europa, foi instrumentalizado em uma escala sem precedentes. No dia 30 de janeiro de 1933, quando Binns completava apenas 13 anos, Hitler assumiu o poder como chanceler da Alemanha. Esse momento marcou um ponto de inflexão não só para o país, mas para a formação ideológica de toda uma geração. A adolescência de Binns coincidiu exatamente com a transformação radical do Estado alemão em uma ditadura totalitária que controlaria cada aspecto da vida pública e privada. A máquina de propaganda dirigida por Joseph Goebbels transformou radicalmente a sociedade alemã. Através do controle absoluto dos meios de comunicação, da arte, da educação e do entretenimento, o regime nazista criou um culto à personalidade em torno de Hitler. Sua imagem tornou-se onipresente. Retratos em edifícios públicos, selos, moedas e cartazes de propaganda. Nas escolas, o doutrinamento nacional-socialista substituiu a educação tradicional. Os estudantes memorizavam discursos e odes ao Führer como parte do currículo oficial. Ruas e praças foram renomeadas para homenagear os heróis do partido, enquanto a saudação Heil Hitler tornava-se uma obrigação cotidiana. Para meninas como Dorothea, a educação era orientada explicitamente para os papéis tradicionais de gênero, mas agora revestidos de significado político. O ideal feminino nazista combinava as virtudes domésticas com o compromisso ideológico. O sistema educacional treinava as jovens para se tornarem esposas e mães dedicadas a criar a próxima geração ariana, contribuindo assim para a grandeza racial alemã. A Liga das Moças Alemãs, Bund Deutscher Mädel, constituiu um instrumento fundamental para o doutrinamento das adolescentes. Essa organização, ramo feminino da juventude hitlerista, moldava as jovens segundo o ideal nazista da mulher, fisicamente aptas, devotas ao regime e preparadas para seu futuro maternal. As atividades combinavam treinamento físico, instrução doméstica e doutrinamento ideológico.
Embora não existam registros específicos da participação de Binz nessa organização, a imensa maioria das jovens alemãs de sua idade estava integrada a essas estruturas. Enquanto Binz vivia sua adolescência, o regime nazista avançava rapidamente na implementação de políticas antissemitas. O primeiro campo de concentração, Dachau, abriu suas portas em março de 1933, apenas 2 meses após a chegada de Hitler ao poder. Inicialmente destinado a opositores políticos, logo abrigaria também outros grupos perseguidos. As leis de Nuremberg de 1935 privaram os judeus alemães de sua cidadania e proibiram casamentos entre judeus e não-judeus, institucionalizando a discriminação racial. A perseguição intensificou-se progressivamente. Entre 1933 e 1939, aproximadamente 304 mil judeus emigraram da Alemanha, fugindo da crescente hostilidade. Os que permaneceram viram seus direitos serem sistematicamente eliminados: exclusão de profissões, expropriação de negócios, restrições de movimento e segregação em todos os âmbitos sociais. A Noite dos Cristais Quebrados, Kristallnacht, de novembro de 1938, marcou mais um degrau na violência antissemita. Durante esse pogrom organizado, sinagogas foram incendiadas, negócios judaicos destruídos e milhares de pessoas detidas e enviadas a campos de concentração. Quando esses eventos ocorreram, Binz tinha 18 anos, uma idade em que seus valores e visão de mundo estavam praticamente formados sob a influência do regime nazista. A eclosão da Segunda Guerra Mundial em setembro de 1939 acelerou a radicalização do regime. A expansão territorial alemã permitiu implementar políticas de perseguição em escala continental. O sistema de campos de concentração foi ampliado para abrigar prisioneiros de toda a Europa ocupada, enquanto a solução final tomava forma progressivamente como plano de extermínio sistemático. Em meio a um ambiente de nacionalismo exacerbado, supremacismo racial e normalização da violência política, a jovem Dorothea Binz deu o passo que definiria seu destino. Em agosto de 1939, com 19 anos e a Europa à beira da guerra, solicitou trabalho no recém-inaugurado campo de concentração de Ravensbrück, a ascensão de uma executora voluntária da morte. No verão de 1939, enquanto a Alemanha se preparava para a guerra, Dorothea Binz tomou uma decisão que alteraria permanentemente o curso de sua vida. Segundo declararia posteriormente durante seu julgamento, buscava evitar o trabalho em fábricas de armamentos, cada vez mais comum para mulheres jovens diante da iminente mobilização masculina para o conflito. Por esse motivo, solicitou um posto como encarregada de cozinha no campo de concentração de Ravensbrück, inaugurado apenas alguns meses antes. No entanto, por essa posição já estar ocupada, Binz foi contratada como guarda. Ravensbrück apresentava uma particularidade dentro do sistema de campos de concentração nazista. Era o único campo principal projetado especificamente para mulheres. Situado a 90 quilômetros ao norte de Berlim, junto ao idílico lago Schwedsee, o contraste entre seu entorno natural e o sofrimento que abrigaria não podia ser mais perturbador. O campo era administrado pelas SS Totenkopfverbände, unidades da caveira, sob a supervisão tanto de oficiais masculinos quanto de aproximadamente 150 mulheres supervisoras. Essas guardas, conhecidas como Aufseherinnen, eram recrutadas entre civis que aceitavam o trabalho pelas condições laborais relativamente favoráveis e os salários superiores aos disponíveis em outros setores para mulheres. Diferente dos homens das SS, as guardas não faziam parte oficialmente dessa organização, mas operavam sob seu comando direto. Durante seus primeiros meses no campo, Binz desempenhou funções relativamente básicas. Entre outubro e novembro de 1939, supervisionou 10 prisioneiras designadas para a serraria. Até maio de 1940, suas responsabilidades incluíam vigiar internas que transportavam carvão, descarregavam tijolos, removiam entulhos, limpavam pisos, trabalhavam na administração da construção, jardinagem,
e desenvolvimento de pessoal. Nada nesses primeiros tempos indicava a brutalidade que desenvolveria posteriormente. A estrutura do campo de Ravensbrück refletia a organização metódica do sistema de campos de concentração nazistas. As prisioneiras viviam em barracões superlotados, onde as condições higiênicas eram extremamente precárias. A alimentação, deliberadamente insuficiente, consistia principalmente em pão preto, um caldo aguado ocasionalmente acompanhado de algum tubérculo e substitutos de café sem valor nutritivo. As jornadas de trabalho se estendiam desde o amanhecer até o anoitecer, independentemente das condições climáticas. Entre as prisioneiras, implementava-se um sistema hierárquico onde algumas, designadas como capos, recebiam pequenos privilégios em troca de supervisionar o trabalho de suas companheiras. Esse mecanismo fomentava divisões internas e minimizava a possibilidade de resistência organizada. As categorias de prisioneiras eram identificadas mediante um sistema de triângulos de cores costurados na roupa: vermelho para políticas, verde para criminosas comuns, preto para associais, rosa para homossexuais, roxo para testemunhas de Jeová e amarelo para judias. O ponto de inflexão na carreira de Binns chegou em agosto ou setembro de 1940, quando foi promovida a subchefe do bloco de celas. Esse espaço, conhecido como bunker, funcionava como centro disciplinar onde se castigava as prisioneiras que violavam as normas do campo. Nesse novo papel, Binns começou a trabalhar diretamente sob a supervisão de Maria Mendel, uma das figuras mais brutais do sistema de campos de concentração. Mendel, nascida na Áustria, havia ingressado no serviço em campos de concentração em 1938 e rapidamente ganhou notoriedade por sua crueldade extrema. Sob sua tutela, Binns aprendeu não apenas a impor disciplina, mas a fazê-lo mediante métodos cada vez mais brutais. A violência deixou de ser um instrumento funcional para converter-se em um fim em si mesmo, um meio de controle baseado no terror absoluto. Em abril de 1941, Binns formalizou seu compromisso ideológico unindo-se oficialmente ao Partido Nazista. Esse passo, ainda que simbólico, demonstrava sua plena identificação com os princípios nacional-socialistas e sua disposição de participar ativamente na implementação de suas políticas mais extremas. Sua carreira continuou em ascensão quando, após a promoção de Mendel a chefe supervisora, Oberaufseherin, em abril de 1942, assumiu a direção do bloco de celas. Nessa nova posição, suas responsabilidades se ampliaram significativamente. Não apenas administrava castigos a prisioneiras que violavam as normas do campo, como também começou a participar da seleção de mulheres para experimentos médicos. Esses procedimentos, realizados sem consentimento e frequentemente sem anestesia, incluíam testes com sulfonamidas, transplantes ósseos, esterilizações e outras intervenções que resultavam em mutilações permanentes ou morte. A frieza com que Binns selecionava as vítimas para esses experimentos revelava sua crescente desumanização. O processo de metamorfose de Binns se completou em julho de 1943, quando foi promovida informalmente a supervisora-chefe adjunta, cargo que se oficializou em fevereiro de 1944. Dessa posição, dirigia a formação e atribuía funções a mais de 100 guardas simultaneamente. Seu papel se expandiu além do castigo direto. Agora era responsável por formar outras mulheres nos métodos de controle e brutalidade que ela mesma havia aperfeiçoado. Sob sua supervisão, Ravensbrück transformou-se em um centro de treinamento para aproximadamente 3.500 guardas femininas que posteriormente serviriam tanto ali quanto em outros campos do sistema nazista. O campo funcionava como uma academia do terror, onde as novas recrutas aprendiam técnicas de vigilância, castigo e controle psicológico das prisioneiras. Entre suas discípulas encontravam-se algumas das figuras mais impiedosas do sistema de campos de concentração, como Irma Grese, que alcançaria notoriedade por sua brutalidade em Auschwitz. Com apenas 20 anos, Grese tornar-se-ia supervisora-chefe do campo feminino de Birkenau,
onde seu sadismo lhe renderia o apelido de Anjo da Morte. A influência de Binns na formação de guardas como Greze multiplicou exponencialmente o alcance de sua crueldade. Binns implementou técnicas de doutrinamento sistemáticas para transformar mulheres comuns em eficientes verdugas. As novas recrutas eram submetidas a um processo que começava com pequenas tarefas de vigilância e progressivamente aumentava sua participação em atos de brutalidade. Aprendiam a desumanizar as prisioneiras, a exercer violência sem questionamentos morais e a instrumentalizar o medo como ferramenta primária de controle. O treinamento combinava instrução teórica sobre ideologia racial nazista, com aplicação prática de técnicas de submissão. As guardas em formação deviam demonstrar sua capacidade para impor disciplina mediante castigos físicos, participando diretamente de interrogatórios e sessões de tortura. Aquelas que mostravam hesitação ou compaixão eram ridicularizadas, enquanto a crueldade era recompensada com reconhecimento e promoções. Ravensbrück transformou-se assim no que muitos sobreviventes denominaram uma escola de violência, um centro onde mulheres ordinárias eram transformadas em instrumentos do terror estatal. Essa função multiplicadora do terror faz com que a figura de Binns transcenda seus atos individuais. Sua influência se estendeu através de suas aprendizes, perpetuando uma cultura de brutalidade que afetaria dezenas de milhares de prisioneiros em todo o sistema de campos nazistas. O Reino do Terror, a crueldade imparável de Dorothea Binns em Ravensbrück. Ao consolidar seu poder como supervisora-chefe adjunta, Dorothea Binns transformou Ravensbrück no cenário de um regime de terror metódico e calculado. Sua presença no campo provocava um efeito imediato e tangível: o silêncio absoluto. As prisioneiras, paralisadas pelo medo, sabiam que o menor movimento ou som podia desencadear castigos brutais que frequentemente culminavam em morte. Uma de suas primeiras medidas foi intensificar as contagens diárias, conhecidas como Appel. Essas inspeções, realizadas 2 ou 3 vezes ao dia independentemente das condições climáticas, obrigavam as prisioneiras a permanecer imóveis por horas na praça central do campo, conhecida como Appelplatz. Sem receber café da manhã, com apenas um gole de água antes da formação, deviam manter-se perfeitamente alinhadas sem poder sentar-se, falar ou trocar olhares. A cruel eficiência dessas contagens residia em sua capacidade para quebrar física e psicologicamente as prisioneiras. Durante o inverno, mulheres debilitadas pela desnutrição deviam permanecer firmes sob temperaturas glaciais, frequentemente sem agasalho adequado. No verão, o calor sufocante e a desidratação provocavam desmaios regulares. Qualquer mostra de fraqueza resultava invariavelmente em castigos adicionais, criando um círculo vicioso de sofrimento. Após as extenuantes contagens, as prisioneiras eram enviadas a jornadas de trabalho forçado em diversas instalações dentro e fora do campo. Muitas trabalhavam em fábricas da empresa Siemens, produzindo componentes elétricos para o esforço bélico alemão. Outras eram designadas para tarefas de construção, agricultura ou manufatura têxtil. Ao meio-dia, recebiam unicamente uma ração mínima de pão, insuficiente para compensar o desgaste físico. As condições sanitárias em Ravensbrück eram deliberadamente deficientes. Os barracões careciam de instalações higiênicas adequadas, com latrinas coletivas insuficientes para a população do campo. O acesso à água para a higiene pessoal era extremamente limitado, enquanto as roupas raramente podiam ser lavadas. Essas condições, combinadas com a má nutrição crônica, convertiam doenças como o tifo, a tuberculose e a disenteria em epidemias mortais que dizimavam constantemente a população do campo. Binns percorria Ravensbrück seguindo um ritual diário, vestida com seu impecável uniforme preto, chicote na mão e acompanhada por um pastor alemão treinado especificamente para atacar ao seu sinal. Sua tática básica era a imposição do terror através da imprevisibilidade. Não necessitava de motivos específicos para castigar. A menor infração ou simplesmente selecionar arbitrariamente uma prisioneira bastava para desencadear sua fúria. A sobrevivente tcheca Dagmar Hova
relatou um dos episódios mais aterradores de sua crueldade. Durante uma inspeção de trabalho, Binns considerou que uma prisioneira não cumpria suas tarefas com suficiente energia. Sem dizer uma palavra, aproximou-se e a esbofeteou com tanta força que a derrubou. Em seguida, pegou um machado e começou a golpeá-la brutalmente até desfigurá-la completamente. Uma vez satisfeita, limpou suas botas ensanguentadas com a saia da vítima, montou em sua bicicleta e partiu com absoluta indiferença, como se tivesse completado uma tarefa rotineira. Outra sobrevivente, Olga Galava, descreveu como Binns utilizava seu cão como instrumento de execução. Ao ver uma prisioneira exausta tropeçar e cair, Binns acelerou sua bicicleta para atropelá-la deliberadamente. Depois, ordenou ao seu pastor alemão que a atacasse. O animal, treinado especificamente para matar, destroçou a vítima enquanto Binns observava impassível. Esse tipo de ataque não era excepcional, mas parte de um padrão sistemático de intimidação e castigo. O epicentro de seu reinado de terror era o bunker, onde as prisioneiras acusadas de infrações disciplinares eram submetidas a castigos exemplares. Esse edifício, separado do restante do campo, funcionava como centro de detenção e tortura. As internas enviadas para lá eram despojadas de suas roupas e deixadas em celas de isolamento sem alimentos nem cobertores, suportando temperaturas gélidas enquanto periodicamente eram aspergidas com água gelada sob pressão. As flagelações constituíam o núcleo do regime punitivo no bunker, aplicadas em séries de 25, 50 ou até 75 chicotadas. Para esse propósito era utilizado um potro de tortura, onde as prisioneiras eram imobilizadas com braçadeiras nos pés e um cobertor envolvendo a cabeça para abafar os gritos. O procedimento estava cuidadosamente desenhado, não só para causar dor extrema, mas também para maximizar a humilhação. Martha Wert, uma camponesa alemã detida por manter relações com um trabalhador polonês, violando as leis raciais nazistas, descreveu sua experiência no bunker. Dorothea Binns me leu a ordem de prisão e meu castigo, 2 séries de 25 chicotadas. Depois, o comandante Suren ordenou que eu subisse no potro. Me prenderam os pés com uma abraçadeira de madeira e levantaram meu vestido por cima da cabeça. Eu não usava roupa íntima, já que devíamos tirá-la antes de sair dos barracões. Depois envolveram minha cabeça com um cobertor. Enquanto me amarravam, respirei fundo para que não estivessem muito apertadas. Mas perceberam e apertaram ainda mais. Me ordenaram contar cada chicotada em voz alta, mas só cheguei até 11. Quando finalmente terminaram, mal conseguia me manter em pé. Em 1944, com a construção de câmaras de gás em Ravensbrück, Binns assumiu um papel ativo nas seleções para o extermínio. As prisioneiras que já não podiam trabalhar por exaustão ou doença eram designadas para tratamento especial, eufemismo que indicava sua eliminação. O processo de seleção era realizado com frieza clínica, priorizando a eficiência do campo sobre qualquer consideração humanitária. As câmaras de gás de Ravensbrück, instaladas em uma pequena edificação próxima ao crematório, começaram a operar em janeiro de 1945. Antes dessa data, as prisioneiras selecionadas para a eliminação eram frequentemente transportadas para outros campos como Auschwitz ou Bernburg. Com a instalação desse sistema de extermínio in situ, Binns participou diretamente da seleção de vítimas para as chamadas ações especiais. A mente de um monstro, o perfil psicológico de Dorothea Binns. A transformação de Dorothea Binns, de jovem comum a verduga impiedosa, levanta questões profundas sobre a natureza humana. Quais fatores psicológicos permitiram essa metamorfose? Foi produto exclusivo do adoctrinamento nazista ou existiam tendências sádicas latentes em sua personalidade? Uma análise de seu comportamento em Ravensbrück revela mecanismos psicológicos que explicam parcialmente sua evolução para a crueldade extrema. A doutrinação ideológica durante sua adolescência estabeleceu as bases cognitivas para seu comportamento posterior. O sistema educacional nazista inculcava a supremacia racial ariana e a obediência inquestionável como virtudes supremas. A propaganda
apresentava os judeus e outros grupos perseguidos como ameaças existenciais para a Alemanha, legitimando sua eliminação como um ato patriótico necessário. Nesse ambiente, a violência se normalizava progressivamente como ferramenta política justificada. Ao ingressar no sistema de campos de concentração, Binns experimentou um processo de dessensibilização progressiva. O primeiro ato de crueldade provavelmente gerou conflito interno, mas cada ação subsequente tornava-se psicologicamente mais fácil que a anterior. O reforço positivo através de promoções e reconhecimento por parte de seus superiores criava um ciclo onde a brutalidade era premiada com maior status e poder. Um fator crucial em sua evolução psicológica foi a desumanização sistemática das vítimas. O regime nazista categorizava os prisioneiros como seres infra-humanos, meros objetos sem valor intrínseco. Essa percepção permitia a perpetradores como Binns distanciar-se emocionalmente do sofrimento que infligiam, vendo-o não como crueldade contra semelhantes, mas como administração necessária de um sistema. O poder absoluto sobre outras pessoas acelerou sua transformação. Como demonstram experimentos psicológicos como o da prisão de Stanford, indivíduos em posições de autoridade não controlada tendem a abusar progressivamente de seu poder. Em Ravensbrück, Binns não enfrentava restrições externas ao seu comportamento. Pelo contrário, a crueldade era ativamente incentivada pela estrutura hierárquica. Sua relação com Edmund Breuning evidencia outro aspecto perturbador: o reforço social de condutas desviadas. Juntos, formavam um casal que compartilhava não só intimidade pessoal, mas também uma fascinação pelo sofrimento alheio. Essa dinâmica normalizava ainda mais o comportamento sádico, criando um microcosmo onde a crueldade funcionava como vínculo de conexão. A competição entre guardas para demonstrar brutalidade gerava um ambiente onde os limites morais se tornavam cada vez mais difusos. Binns não apenas aplicava crueldade, como inovava em seus métodos, ganhando reconhecimento dentro do sistema hierárquico do campo. O sadismo convertia-se assim em moeda de troca social e profissional. Estudos psicológicos sobre perpetradores do Holocausto identificaram vários mecanismos que facilitam a participação em atrocidades. Um fundamental é a compartimentalização mental, a capacidade de separar completamente diferentes aspectos da vida, permitindo a indivíduos como Binns agir com extrema crueldade durante seu trabalho, enquanto mantinham relações pessoais aparentemente normais fora do campo. Essa divisão psicológica se refletia em seu comportamento cotidiano. Binns podia torturar uma prisioneira até a morte e posteriormente desfrutar de um jantar romântico com Breuning sem aparente conflito interno. A compartimentalização lhe permitia participar de atrocidades sem que estas ameaçassem sua autoimagem positiva. A linguagem eufemística do sistema nazista facilitava esse processo. Termos como tratamento especial, extermínio, recolocação, deportação a campos de morte, ou medidas disciplinares, tortura, criavam distância psicológica entre as ações e suas consequências reais. Binns operava dentro desse sistema linguístico que disfarçava a brutalidade sob terminologia administrativa. A psicologia por trás de seu sadismo também envolve a gratificação do poder absoluto. Os testemunhos de sobreviventes descrevem como Binns parecia desfrutar particularmente quando as vítimas demonstravam medo extremo. O terror provocado nos outros funcionava como confirmação de seu poder total, gerando uma retroalimentação positiva que reforçava seu comportamento abusivo. Sua relação com Edmund Breuning representa um aspecto especialmente perturbador de seu perfil psicológico. Segundo múltiplos testemunhos, Binns excitava-se sexualmente ao observar flagelações em Ravensbrück. O casal frequentemente percorria o campo junto, observando torturas enquanto mantinham comportamentos íntimos. Essa fusão entre sexualidade e violência revela uma distorção profunda dos impulsos humanos básicos. A transformação de Binns ilustra a maleabilidade da natureza humana sob circunstâncias extremas. Estudos sobre perpetradores do Holocausto indicam que muitos não demonstravam transtornos psicopáticos antes de sua participação em atrocidades.
O perturbador, no caso de Beans, é precisamente sua aparente normalidade inicial, sugerindo que, sob determinadas condições sociais e institucionais, pessoas comuns podem transformar-se em executores de atos desumanos. Durante seu julgamento, Beans demonstrou uma notável ausência de remorso. Ao ser questionada sobre o tratamento brutal às prisioneiras, respondeu que preferiam isso a serem privadas de comida. Essa declaração revela uma profunda distorção moral. Não apenas justificava a violência, como a apresentava como alternativa preferível. Sua incapacidade de reconhecer a gravidade de suas ações reflete o sucesso do processo de desumanização. As vítimas haviam deixado de ser percebidas como seres humanos completos, com direito à dignidade e à vida. O comportamento de Beans também evidencia elementos do que os psicólogos denominam identificação com o agressor. Tendo ingressado no sistema de campos de concentração muito jovem, possivelmente interiorizou as normas violentas como um mecanismo adaptativo, assumindo a perspectiva de seus superiores para reduzir seu próprio conflito interno. Com o tempo, essa identificação tornou-se parte integral de sua identidade. A estrutura hierárquica do campo reforçava constantemente sua conduta. Ao contrário dos campos de extermínio, onde o assassinato era industrializado e relativamente anônimo, em campos como Ravensbrück, a violência era frequentemente pessoal e direta. As guardas como Beans mantinham contato contínuo com as prisioneiras, estabelecendo relações de poder onde a brutalidade funcionava como ferramenta de controle cotidiano. É revelador que Beans, ao contrário de outras guardas que mostravam certa inconsistência em sua crueldade, mantivesse um comportamento sádico constante. Enquanto algumas supervisoras ocasionalmente exibiam pequenos gestos de humanidade, os testemunhos sobre Beans não mostram essas flutuações. Essa consistência sugere uma internalização completa da ideologia nazista e uma profunda transformação psicológica que eliminou barreiras morais convencionais. Essa combinação de fatores, doutrinação ideológica, desumanização das vítimas, poder sem restrições, reforço social, compartimentalização psicológica e gratificação do sadismo, explica parcialmente como uma jovem de 19 anos se transformou em um dos símbolos mais temidos da crueldade nazista em apenas 5 anos. A libertação, fugir ou morrer, a captura de Dorothea Beans. No início de 1945, a derrota do Terceiro Reich era iminente. O Exército Vermelho avançava implacavelmente desde o leste, enquanto as forças aliadas pressionavam pelo oeste. Para os oficiais e guardas do sistema de campos de concentração nazistas, a contagem regressiva havia começado. Em Ravensbrück, a situação deteriorava-se rapidamente. A superpopulação extrema, combinada com escassez crítica de alimentos e medicamentos, criava um ambiente cada vez mais caótico. Os bombardeios aliados intensificavam a tensão, enquanto o pessoal do campo recebia informes sobre o avanço soviético rumo ao território alemão. O campo, originalmente projetado para abrigar 6.000 prisioneiras, continha então mais de 45.000 mulheres amontoadas em condições catastróficas. A taxa de mortalidade disparou nos últimos meses, com centenas de mulheres morrendo diariamente por doenças, desnutrição e o tratamento brutal que continuava mesmo diante da iminente derrota. A administração do campo, consciente do destino que os aguardava se fossem capturados, implementou medidas desesperadas. Uma delas foi a evacuação parcial mediante as chamadas Marchas da Morte, onde milhares de prisioneiras foram obrigadas a caminhar em condições extremas rumo a outros campos mais distantes da frente oriental. Essas marchas constituíam essencialmente execuções em massa de feridas. Começando no início de 1945, colunas de prisioneiras debilitadas por anos de má nutrição e abusos foram forçadas a percorrer dezenas de quilômetros diários sem alimentação adequada nem proteção contra o inclemente inverno. As que desfaleciam por exaustão eram executadas no ato. As que conseguiam sobreviver chegavam a destinos onde as condições eram igualmente mortais. A Cruz Vermelha Sueca, sob a direção do conde Folke Bernadotte, negociou com Heinrich Himmler a libertação de algumas prisioneiras escandinavas.
Entre março e abril de 1945, várias centenas de mulheres dinamarquesas e norueguesas foram evacuadas nos famosos ônibus brancos, salvando-se assim da morte quase certa que as esperava no campo. No entanto, a imensa maioria das prisioneiras não teve essa oportunidade. As prisioneiras que permaneceram em Ravensbrück eram principalmente aquelas demasiadamente doentes ou fracas para serem transferidas. Aproximadamente 3.500 mulheres, homens e crianças ficaram abandonados à própria sorte, enquanto o pessoal do campo preparava sua fuga. Os últimos dias foram particularmente brutais, com execuções apressadas para eliminar testemunhas potenciais e destruição sistemática de documentos comprometedores. Nesse contexto de caos e desespero, Dorothea Binz tomou a decisão de fugir antes da chegada das tropas soviéticas. Ao contrário de oficiais fanáticos que permaneceram em seus postos até o fim por lealdade ideológica ou resignação, Binz optou pela autopreservação. A mulher que havia exercido terror implacável durante anos agora temia enfrentar as consequências de seus atos. Abandonou seu uniforme das SS, símbolo da autoridade que havia exercido tiranicamente, e adotou roupas civis para confundir-se com a população alemã deslocada. Com documentos de identidade falsificados, dirigiu-se para o oeste, buscando alcançar zonas controladas pelos aliados ocidentais, considerados menos severos que os soviéticos com os criminosos de guerra. Seu objetivo era Hamburgo, cidade portuária, onde esperava perder-se entre a massa de refugiados que fugiam do avanço soviético. Como muitos oficiais das SS, planejava adotar uma nova identidade e começar uma vida anônima, longe de seu passado em Ravensbrück e protegida pelo caos administrativo do pós-guerra. Em 30 de abril de 1945, enquanto Adolf Hitler se suicidava em seu bunker em Berlim, o Exército Vermelho finalmente libertou Ravensbrück. Os soldados soviéticos encontraram um panorama desolador: barracões abarrotados de mulheres à beira da morte, valas comuns mal cobertas e evidência de torturas sistemáticas. As sobreviventes, muitas incapazes de ficar de pé por fraqueza extrema, receberam assistência médica urgente enquanto relatavam os horrores vividos sob o regime de terror de Binz e outras guardas. A busca e captura dos responsáveis por esses crimes tornou-se prioridade para as forças aliadas. O Acordo de Moscou, assinado em outubro de 1943, havia estabelecido que os criminosos de guerra nazistas seriam julgados nos países onde haviam cometido seus crimes. Para implementar essa política, foram organizadas equipes especializadas em localizar oficiais das SS e pessoal dos campos de concentração. Fotografias e descrições detalhadas dos perpetradores circularam entre as unidades militares aliadas. Os testemunhos de sobreviventes foram fundamentais para identificar figuras como Binz, cuja notoriedade a convertia em alvo prioritário. Os interrogatórios a antigos prisioneiros libertados forneceram informações valiosas sobre possíveis rotas de fuga e locais de esconderijo. Em 3 de maio de 1945, apenas dias após a libertação de Ravensbrück, a sorte de Binz se esgotou. Durante um controle rotineiro em Hamburgo, tropas britânicas a identificaram graças ao testemunho de uma antiga prisioneira que a reconheceu apesar de sua tentativa de disfarce. A mulher, que havia aterrorizado milhares durante anos, foi presa sem oferecer resistência significativa, consciente de que a fuga já não era possível. Binz foi inicialmente transferida para um centro de detenção em Recklinghausen, onde outros oficiais e guardas capturados aguardavam enquanto os aliados organizavam os processos judiciais para julgar crimes de guerra. Durante os interrogatórios preliminares, manteve uma atitude impassível, similar à que havia exibido durante seus anos em Ravensbrück. Seguindo a estratégia adotada por muitos criminosos nazistas, Binz negou as acusações mais graves e minimizou seu papel no campo. Admitiu ter exercido disciplina ocasional mediante bofetadas ou golpes leves, mas negou rotundamente sua participação em torturas sistemáticas, assassinatos ou seleções para as câmaras de gás. Essa atitude de negação parcial
contrastava brutalmente com os numerosos testemunhos que a identificavam como uma das figuras mais temidas de Ravensbrück. Enquanto permanecia detida, as autoridades aliadas reuniam evidências para seu eventual julgamento. Foram tomadas declarações de centenas de sobreviventes, recolhidos documentos administrativos do campo que haviam escapado à destruição e preparadas acusações formais. O processo foi meticuloso, refletindo a determinação aliada de que, ao contrário do ocorrido após a Primeira Guerra Mundial, desta vez os responsáveis por crimes de guerra enfrentariam plenamente a justiça. O julgamento final, a condenação e execução de Dorothea Binz. Em 5 de dezembro de 1946, mais de um ano após a rendição alemã, começou o primeiro julgamento de Ravensbrück. O Tribunal Militar Britânico estabelecido em Hamburgo reuniu 16 acusados, antigos membros do pessoal do campo, para responder por crimes contra a humanidade. Entre eles estava Dorothea Binz, como acusada número 10, enfrentando acusações de torturas, assassinatos e maus-tratos a prisioneiras. Esse processo fazia parte de um esforço judicial sem precedentes. Após o julgamento principal de Nuremberg contra os principais líderes nazistas, as potências aliadas haviam iniciado procedimentos separados para julgar perpetradores de menor escalão, mas diretamente envolvidos na implementação de atrocidades. O julgamento de Ravensbrück foi um dos primeiros centrados especificamente em crimes cometidos em um único campo de concentração. O tribunal era composto por oficiais britânicos com formação jurídica, presidido pelo Major-General H.P.M. Burney Ficklin. A promotoria, dirigida pelo Major Stewart, havia reunido uma extensa documentação e localizado dezenas de testemunhas dispostas a depor sobre os crimes cometidos em Ravensbrück, apesar do trauma que representava reviver essas experiências. Durante quase 2 meses, o tribunal ouviu testemunhos comoventes. Sobreviventes de diversas nacionalidades descreveram a brutalidade cotidiana no campo, identificando cada acusado e detalhando sua participação específica nos abusos. As testemunhas detalharam como Binz selecionava arbitrariamente prisioneiras para castigos exemplares, como supervisionava pessoalmente as flagelações e como sua mera presença paralisava de terror as internas. Uma testemunha polonesa relatou como Binz treinava seu cão para atacar as prisioneiras, descrevendo um incidente em que uma mulher extenuada foi literalmente despedaçada pelo animal sob ordens diretas da guarda. Outra descreveu as intermináveis horas de pé durante as contagens, onde qualquer movimento resultava em castigos brutais. Várias testemunharam sobre surras que Binz administrava pessoalmente até provocar a morte das vítimas. Particularmente impactantes foram os testemunhos sobre o bunker, o centro de castigos onde Binz supervisionava pessoalmente as torturas. As prisioneiras descreveram como eram despidas, amarradas a potros de tortura e flageladas metodicamente, frequentemente até a inconsciência. Várias testemunhas confirmaram que Binz não apenas ordenava esses castigos, como frequentemente os executava pessoalmente, mostrando particular ensandecimento com aquelas que demonstravam medo ou fraqueza. Uma sobrevivente relatou como Binz selecionava as mais fracas para seus castigos, desfrutando particularmente do terror que provocava. Outra descreveu como Binz e Breuning observavam as torturas como entretenimento, rindo enquanto as prisioneiras sofriam castigos brutais. Esses testemunhos revelavam não só a participação direta de Binz em atrocidades, mas também a satisfação que parecia obter ao infligir sofrimento. Os testemunhos também detalharam a participação ativa de Binz nas seleções para as câmaras de gás instaladas em Ravensbrück durante os últimos meses de funcionamento do campo. Com frieza clínica, determinava quem viveria mais um dia e quem seria executado, baseando-se em critérios arbitrários que muitas vezes refletiam suas antipatias pessoais mais do que a capacidade laboral das prisioneiras. Ao longo do julgamento, a atitude de Binz refletiu a mesma frieza que havia caracterizado seu comportamento em Ravensbrück. Sem demonstrar remorso nem emoção visível,
limitou-se a negar as acusações mais graves. Admitiu ter esbofeteado ou golpeado ocasionalmente prisioneiras indisciplinadas, mas rejeitou qualquer responsabilidade em mortes ou torturas sistemáticas. Sua estratégia defensiva seguia o padrão utilizado por muitos acusados nos julgamentos por crimes de guerra: minimizar seu papel, negar conhecimento dos aspectos mais atrozes do sistema e apresentar-se como uma simples engrenagem sem autoridade real para questionar ordens. No entanto, os testemunhos demonstravam inequivocamente que não apenas ocupava uma posição de considerável autoridade, como exercia seu poder com iniciativa pessoal e extrema crueldade. Quando o promotor lhe perguntou se considerava que o tratamento brutal que recebiam as prisioneiras era apropriado, Beans respondeu com indiferença que preferiam isso a serem privadas de comida. Essa declaração, mais do que qualquer testemunho, revelou a distorção moral que permitia aos perpetradores justificar atrocidades como atos rotineiros necessários para manter a ordem. A defesa tentou apresentar Beans como uma funcionária que cumpria ordens em um sistema onde recusar-se significaria graves consequências. Argumentou que não se podia esperar que uma jovem com educação limitada questionasse políticas estabelecidas por seus superiores e que as condições extremas da guerra haviam distorcido os padrões normais de comportamento. No entanto, os testemunhos demonstraram claramente que ela não apenas cumpria ordens, como excedia suas responsabilidades oficiais, mostrando iniciativa pessoal na aplicação da crueldade. Em 3 de fevereiro de 1947, após deliberações exaustivas, o tribunal anunciou seu veredicto. Dorothea Beans foi declarada culpada de crimes contra a humanidade. Junto com outros 10 acusados, incluindo Johann Schwarzhuber, oficial das SS, Carmen Mori, capo, Vera Salvequart, farmacêutica do campo, e outras guardas como Greta Bösel e Elizabeth Marshall, recebeu a pena capital. A sentença refletia a gravidade dos crimes cometidos e enviava uma mensagem clara: aqueles que participaram ativamente de atrocidades, independentemente de seu posto ou gênero, enfrentariam a máxima responsabilidade. O tribunal rejeitou o argumento da obediência devida, estabelecendo que a participação em crimes contra a humanidade constituía responsabilidade pessoal, sem que ordens superiores pudessem servir como justificação. Seu advogado apresentou um pedido de clemência argumentando sua juventude e a influência da doutrinação nazista, mas foi rejeitado. Em 31 de março de 1947, o comandante-em-chefe do Exército Britânico do Reno, Marechal de Campo Bernard Montgomery, confirmou definitivamente a sentença. A execução seria realizada. A sentença de morte não quebrou a aparente imperturbabilidade de Beans. No entanto, horas depois de retornar à sua cela, tomou uma decisão desesperada. Utilizando um objeto afiado que havia conseguido esconder, tentou cortar os pulsos para evitar a humilhação da forca. Esse ato final revelava que, por trás da máscara de indiferença, existia plena consciência da gravidade de seus crimes e o medo de enfrentar sua punição. Os guardas britânicos, alertados por ruídos incomuns, intervieram a tempo. Encontraram Beans sangrando profusamente, mas ainda consciente. O pessoal médico da prisão estancou a hemorragia e estabilizou seu estado. Sua tentativa de escapar da justiça havia fracassado. Após recuperar-se, Beans foi mantida sob vigilância rigorosa. As autoridades britânicas estavam decididas a garantir que enfrentasse a justiça que por tanto tempo havia evitado. A data da execução foi fixada para 2 de maio de 1947, quase exatamente 2 anos após a libertação de Ravensbrück. Nas semanas anteriores à execução, Beans foi transferida para a prisão de Hamelin, na Baixa Saxônia. Essa instalação havia se tornado o local onde as autoridades britânicas executavam os criminosos de guerra nazistas condenados à morte. Ali, aguardavam seu destino outros perpetradores dos campos de concentração, incluindo várias guardas de Ravensbrück. O encarregado de realizar a execução foi Albert Pierrepoint, o carrasco oficial britânico.
Pierre Pointe já havia executado numerosos criminosos nazistas, incluindo Joseph Kramer, o açougueiro de Bergen-Belsen, e Irma Grese. Sua reputação baseava-se na eficiência e profissionalismo, garantindo que as execuções fossem realizadas com a maior rapidez possível para minimizar o sofrimento. Na manhã de 2 de maio de 1947, às 9h01, Dorothea Beans foi conduzida à câmara de execução. Vestida com roupas simples fornecidas pela prisão, caminhou escoltada por guardas. Segundo os presentes, manteve a compostura até o fim, sem pronunciar últimas palavras nem demonstrar sinais de arrependimento. Seguindo o protocolo britânico, Pierre Pointe colocou um capuz preto sobre a cabeça de Beans e ajustou a corda ao redor de seu pescoço. Utilizou o método da queda longa, long drop, calculado segundo o peso do condenado para assegurar morte instantânea por fratura cervical ao cair. Quando a plataforma se abriu sob seus pés, o corpo de Beans caiu e a corda se tensionou bruscamente. A morte foi imediata. A mulher que havia semeado terror em Ravensbrück durante anos havia deixado de existir. Tinha 27 anos. Após a confirmação do falecimento por um médico oficial, o corpo foi retirado e colocado em um caixão simples. Como ocorria com os criminosos de guerra executados, não foi entregue à família, sendo enterrado anonimamente nos terrenos da prisão. Não houve cerimônias nem homenagens. A execução foi registrada em documentos oficiais como um ato de justiça, o cumprimento da sentença ditada por um tribunal legítimo após um processo com todas as garantias legais. O legado maldito. A memória de Ravensbrück. A execução de Dorothea Beans representou um ato de justiça, embora insuficiente frente à magnitude dos crimes cometidos em Ravensbrück. Embora sua morte não pudesse compensar o sofrimento de milhares de vítimas, constituiu um passo necessário no processo de responsabilização após o Holocausto. Ravensbrück, ao contrário de Auschwitz ou Dachau, permaneceu relativamente menos conhecido na memória coletiva do Holocausto. No entanto, sua importância histórica é inegável. Como principal campo de concentração feminino, ilustra dimensões específicas da perseguição nazista relacionadas ao gênero. Durante seus 6 anos de existência, aproximadamente 132 mil mulheres de mais de 20 nacionalidades passaram por suas instalações. Polônia, União Soviética, Alemanha e França forneceram os maiores contingentes. Mais de 92 mil mulheres pereceram ali devido a condições desumanas, trabalhos forçados, experimentos médicos, execuções diretas ou nas câmaras de gás instaladas na fase final do campo. Após a guerra, enquanto a Alemanha ficava dividida entre as potências vencedoras, Ravensbrück encontrava-se na zona de ocupação soviética, posteriormente República Democrática Alemã. Em 1959 foi estabelecido ali um memorial nacional, embora a narrativa oficial estivesse fortemente influenciada pela ideologia comunista. A ênfase recaía principalmente sobre as prisioneiras políticas, especialmente comunistas, enquanto outros grupos de vítimas recebiam menor atenção. A reunificação alemã em 1990 permitiu uma abordagem mais completa da história do campo. Em 1993, foi inaugurado um novo museu memorial que buscava documentar a história do campo com maior precisão, reconhecendo a diversidade de vítimas e contextualizando Ravensbrück dentro do sistema de campos de concentração nazistas. Hoje, o Memorial de Ravensbrück inclui exposições permanentes sobre diferentes aspectos do campo, um centro de documentação, espaços comemorativos e áreas educativas. Os edifícios originais que sobreviveram, incluindo alguns barracões, o bunker de castigo e o crematório, foram preservados como testemunho tangível do sofrimento ocorrido ali. O legado de Beans e outras perpetradoras gerou importantes reflexões sobre o papel das mulheres no regime nazista. Durante décadas, a narrativa predominante apresentava as mulheres principalmente como vítimas passivas, ou, no melhor dos casos, como espectadoras. A história de guardas como Beans desafia essa simplificação, demonstrando que as mulheres também participaram ativamente como perpetradoras de atrocidades.
Essa realidade obrigou a reconsiderar suposições sobre gênero e violência. Longe de serem incapazes de crueldade extrema por sua natureza feminina, algumas mulheres demonstraram tanto sadismo quanto seus equivalentes masculinos quando lhes foi conferido poder dentro do sistema de campos. O estudo dessas figuras enriqueceu nossa compreensão de como regimes totalitários podem mobilizar indivíduos de todos os gêneros para implementar políticas genocidas. As sobreviventes de Ravensbrück desempenharam um papel crucial na preservação da memória do campo. Organizações como o Comitê Internacional de Ravensbrück, formado por ex-prisioneiras, trabalharam incansavelmente para documentar o ocorrido e homenagear aquelas que não sobreviveram. Através de testemunhos, memórias e ativismo, essas mulheres garantiram que Ravensbrück não fosse esquecido. A literatura testemunhal foi particularmente importante. Obras como Ravensbrück, O Inferno das Mulheres, de Montserrat Roig, baseada em testemunhos de sobreviventes espanholas, ou A Fumaça de Birkenau, de Liana Milo, que inclui experiências em Ravensbrück, deram voz às vítimas e contribuíram para a compreensão pública do campo. O impacto de Ravensbrück na memória coletiva também se reflete em expressões artísticas. Esculturas como A Portadora, de Will Lammert, instalada no memorial, representam a solidariedade entre prisioneiras como forma de resistência. Obras literárias, musicais e cinematográficas, inspiradas nas experiências das sobreviventes, continuam surgindo, mantendo viva a memória do campo para novas gerações. As pesquisas acadêmicas sobre Ravensbrück experimentaram um grande crescimento nas últimas décadas. Historiadoras como Germaine Tillion, ela própria sobrevivente do campo, lançaram as bases para estudos mais exaustivos. Trabalhos como Ravensbrück, Life and Death in Hitler's Concentration Camp for Women, de Sarah Helm, forneceram análises detalhadas baseadas em arquivos anteriormente inacessíveis e testemunhos das últimas sobreviventes. A figura de Dorothea Binns tem sido objeto de estudo específico em análises sobre perpetradores do Holocausto. Seu caso exemplifica como indivíduos ordinários podem transformar-se em executores de atrocidades sob determinadas condições sociais, políticas e institucionais. Essa compreensão é fundamental para identificar e prevenir dinâmicas similares em contextos contemporâneos. O julgamento e execução de Binns e outros perpetradores de Ravensbrück estabeleceram precedentes importantes para a justiça internacional. Estabeleceram que aqueles que participam de crimes contra a humanidade, independentemente de seu posto ou gênero, devem prestar contas pessoalmente. Esse princípio tem informado desenvolvimentos posteriores no direito internacional, incluindo os tribunais para Ruanda e Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional. No âmbito educativo, Ravensbrück ocupa hoje um lugar significativo em programas sobre o Holocausto. As visitas escolares ao memorial permitem que estudantes compreendam as dimensões específicas de gênero da perseguição nazista e reflitam sobre temas como conformidade, resistência e responsabilidade individual em contextos de opressão sistemática. O comovente Muro das Nações no memorial, onde placas comemorativas representam os diferentes países de origem das vítimas, simboliza a dimensão internacional do sofrimento em Ravensbrück. Cerimônias anuais reúnem sobreviventes, familiares e representantes oficiais para homenagear a memória daqueles que pereceram ali. 75 anos após sua libertação, Ravensbrück continua a levantar perguntas fundamentais sobre a natureza humana. Como pessoas aparentemente normais podem tornar-se perpetradoras de atrocidades? Quais mecanismos sociais e psicológicos facilitam essa transformação? Como podemos identificar e combater processos semelhantes em nossas sociedades contemporâneas? O legado de Dorothea Binns e de Ravensbrück não é apenas histórico, mas profundamente relevante para nosso presente. Em um mundo onde o antissemitismo, a xenofobia e o autoritarismo continuam a manifestar-se, a memória desses acontecimentos fornece advertências cruciais sobre a fragilidade da civilização e a necessidade de vigilância constante para proteger a dignidade humana.
A história de Ravensbrück nos recorda que os direitos humanos e a democracia não são conquistas permanentes, mas realizações que requerem defesa ativa. O caminho que levou uma jovem alemã ordinária a tornar-se símbolo de crueldade extrema ilustra como a intolerância, o fanatismo e a desumanização, se não forem confrontados, podem conduzir a atrocidades sistemáticas.